crianças. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim, é um texto que você tem visto nesse final de semana e que durante a semana eu recebi essa palavra e eu estava ontem à noite compartilhando com a minha esposa que tudo que nós fomos ministrados na sexta, no sábado, hoje pela manhã, é fruto de algo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Deus tem movimento. Tudo bem aí, Patrícia? Tá tudo certo, né? Qualquer coisa, a Ilha tem doutorado nisso aí, tá? Irmã, a Ilha Preta tem doutorado nessas coisas, né? Então, irmãos, e eu disse para a Ilha que Deus me deu uma palavra, eu passei ela para o nosso pergaminho, escrevi e deixei ela pronta, porque eu sabia que o final de semana seria muito intenso para nós. Eu e Ilha, essa noite nós fomos dormir, já era mais de 3 horas da manhã, e 8h30 nós já estávamos lá no Espaço Ágape, e está tudo certo, amém? Está tudo certo, mas eu deixei pronto, preparado, e eu tenho certeza que essa é a palavra que Deus deu para mim, ministrar, compartilhar e ser edificado nas nossas vidas e na nossa fé. Pegue a sua Bíblia, Efésios 4, versículo 7 em diante, diz assim: e cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga comigo, todos, diz o texto assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, diga comigo, cresce, e edifica-se a si mesmo, diga, a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muitas vezes nós citamos apenas os 5 dons de governo e não lemos todo o texto, e um texto sem um contexto se torna um pretexto. E Paulo, escrevendo aqui que é a epístola aos Efésios, ele está falando sobre batalha espiritual. Você quer conhecer batalha espiritual? Leia Efésios e peça para Deus abrir os seus olhos, porque é o texto bíblico do Novo Testamento que mais vai falar sobre mundo espiritual, sobre batalha espiritual, sobre armas espirituais, sobre essa vida de conquista na terra e você vencer também nas regiões celestiais. Então é o livro de Efésios, e o texto ele vai dizer aqui, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então eu quero começar o seguinte, que Deus tem uma função para você nessa terra. Deus tem um propósito para você. Deus derramou sobre você dons, governos, habilidades, para que você, eu, todos nós venhamos a exercer a nossa função, nosso chamado, a nossa vocação. E naquele dia nós vamos prestar conta daquilo que Deus confiou a nós. Por isso que eu disse, você é chamado, talvez você não tenha toda a habilidade, mas quando Deus te chama e você já tem um pontapé inicial, o que você vai fazer? Você vai se preparar. Se você é chamado para o ministério da palavra, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa ter pessoas que dão feedback para como está a caminhada. Se você vai se dedicar ao ministério de crianças, você precisa
também da mesma forma. Você precisa amar criança, você tem que ter um chamado. Você não pode estar lá simplesmente porque é o ministério que está em evidência. Não pode ser assim. Tem que ter o chamado, a vocação. Se você é da área levítica, não no sentido usando a figura do Antigo Testamento, porque não existe essa figura no Novo Testamento, mas no Senhor todos nós somos sacerdotes do Senhor. Mas se você é chamado para o ministério de louvor, ministério onde ministra-se diante de Deus através da música, você tem que se habilitar, você tem que estudar, você tem que ter o dom, você precisa desenvolver. A nossa igreja lá de Itumbiara, eles estão iniciando o ministério lá. Sabe o que eles estão fazendo? Toda semana, um dia da semana, eles contrataram, estão pagando para aula de canto. Estão desenvolvendo o chamado que Deus fez para eles. E assim, irmãos, é da mesma forma. O Eurípides, que é meu irmão, ele é o cara na área da transmissão. Se você ouvir uma transmissão da igreja de Catalão, você fala assim, uau, né? Uau, que bênção, tal, porque ele se especializou, ele gastou noites, ele sabe, e muitas vezes, irmãos, não era equipamento, era realmente se estudando isso. Muitas vezes, agora é que eles compraram uma câmera melhor, né, Eurípides, mas era no celularzinho, colocava o celular, às vezes quando caiu o celular, quebrava a tela, colocava outro celular, até trocar o celular, e isso faz parte. Então, é muito importante. E nessa semana, irmãos, final de semana, nós falamos sobre a igreja apostólica, profética e pastoral. E o título da mensagem que eu quero caminhar com os irmãos hoje é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é apostólica, profética e pastoral. Pastor, mas não são 5 dons de governo? E aí na mensagem eu vou falar por que nós temos falado isso. Porque o dom do mestre e o dom de governo do evangelista, ele está muito ligado a um desses outros 3. E por isso nós precisamos compreender aquilo que Deus está falando conosco. E aí, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus ele está falando com a igreja, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, o que o Espírito... Então, irmãos, quando Deus estabeleceu a sua igreja, Ele deixou um modelo de governo para que essa igreja fosse saudável, atuante e vitoriosa. Quando Deus estabeleceu a sua igreja, lá na igreja primitiva, Ele tem como coração, teve como meta, investiu, deu a sua vida para que essa igreja, ela fosse atuante, vitoriosa e saudável. E você vê isso, irmãos, que esse modelo, quando começa em 200 anos de igreja do Senhor na terra, ela levou a mensagem em todo o mundo conhecido. Você sabia disso? Em 200 anos, através daqueles 12 apóstolos, Deus alcançou todo o mundo conhecido daquela época. E isso foi tão forte, irmãos, que eles já viviam como se Jesus voltasse amanhã. Por isso que Paulo ele fala sobre isso, o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque eles estavam esperando a volta do Senhor, porque eles compreenderam que para Cristo voltar, o evangelho tem que ser pregado a todos os lugares, em todas as pessoas, para todas as pessoas. E isso em 200 anos, essa igreja que Jesus estabeleceu, ela fez isso, ela chegou em todos os lugares. Em todos os lugares que havia pessoas, a igreja estava lá. Em 200 anos, irmãos, não havia avião, não havia internet, não havia caixa de som, não havia cursos de teologia, mas a igreja, ela entendeu a sua missão, ela compreendeu que Jesus deixou essa missão. Por isso que eles falam da doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque tinha uma mensagem, eles receberam no próprio Cristo, aquele que foi enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado. Diga comigo, palavra apóstolo, na sua raiz, significa enviado. Porque tem gente que acha que apóstolo é mandão, é o chefe. Não é nada disso, irmãos. Quem faz isso são os homens. Mas a palavra apóstolo é enviado, comissionado. Por isso que muitas vezes você vê um R.R. Soares, que ele coloca lá um missionário R.R. Soares, mas ele tem um dom de governo como um apóstolo. Ele é aquele que deu abertura, ele estabeleceu igrejas, levantou pastores, treinou, ele foi aquele que foi à frente. E muitas vezes nós ficamos assim, mas é um missionário. Por que ele é missionário? Porque Deus revelou, Deus deu o entendimento, e ele caminhou dessa forma, e está tudo certo, amém? Então, e esse modelo alcançou, mas olha só, com a união da igreja com o Estado,
a igreja aos poucos foi perdendo a sua identidade e se tornando uma igreja-estado e não mais bíblica. Então Deus deixou uma igreja bíblica, amém? A igreja, ela estava saudável, relevante, vitoriosa. Tinha problema? Sim, irmãos. Onde tem gente tem problema. Então vira para o seu irmão: onde tem gente tem problema. Lá no seu trabalho tem problema, amém? Na igreja tem problema, na faculdade tem problema. Por quê? Porque onde tem gente vai ter algum problema. Tem alguns choques, irmãos. Mas essa igreja, ela era saudável, ela era relevante, ela era atuante, vitoriosa, conquistadora. E aí ela vai e começa a fazer uma aliança com o Estado. E ela deixa de ser uma igreja bíblica e se torna uma igreja-estado. Ao ponto, irmãos, segundo a história cristã, essa igreja vendia os títulos. Teve um rapaz, um bispo, não vou falar o nome agora, mas ele tinha 13 anos e ele pagou para ser bispo em 2 lugares, porque não era mais de vocação, agora você pagava para ser um bispo, um padre, isso que está na história do cristianismo. Por quê? Porque a igreja deixou de ser bíblica e se tornou o quê? Política. Ela se tornou uma igreja-estado, ela se tornou um braço do Estado. E aí não era mais a vocação do Senhor, agora era a vocação daquele que pagava, daquele que tinha poder, daquele que tinha terras. E a igreja, ela se perdeu. E irmãos, na reforma protestante, Deus levanta Lutero, levanta muitos outros, porque não foi só Lutero na reforma protestante. E ali ele começa a trazer de volta a igreja, ela tirando a igreja do Estado e trazendo ela de volta para o sacerdócio de cada crente, de cada filho de Deus. E ali começa, irmãos, a restauração dos dons de governo. Ali em Lutero nós podemos ver que várias áreas foram restauradas. Área de ensino, porque até o Lutero somente um grupo podia ler a Bíblia, somente um grupo poderia folhear a Bíblia. Havia até histórias, e isso é algo real, que algumas pessoas envenenavam folhas da Bíblia para quando alguém estivesse passando, ficasse doente, porque diziam o seguinte: não, a Bíblia não é para todos, a Bíblia é só para um grupo seleto. Mas por quê? Porque havia uma manipulação. Quando chega Lutero e os reformadores, eles começam a trabalhar para quebrar esse Estado, quebrar esse jugo, quebrar o humanismo, quebrar a religiosidade que estava dentro da igreja de Jesus. E aí veio a reforma, e na reforma começa a restaurar o ministério do pastorado. Lutero, ele casa e ele começa a estabelecer. Estava conversando junto com um pastor, e ele disse para mim, com o apóstolo Márcio, ele falou assim: pastor, eu tenho certeza que Lutero, ele tinha um dom do apóstolo. Eu tenho certeza, porque Lutero, ele foi aquele que foi à frente, ele foi o desbravador. Mas a estrutura era tão fechada, foi tão rígida, que não houve permissão de Lutero chegar até a restauração do ministério profético e apostólico. Mas Lutero e os reformadores, eles trabalharam na restauração do pastoral e do evangelismo e do ensino. Então restaura. E aí, irmãos, ficando de fora o profético e o apostólico. Nesses últimos 30 anos, Deus está trabalhando para a restauração plena dos dons de governo da igreja. Eu li o texto aqui que é bem claro. A intenção dos dons de governo não é ter pessoas especiais. A intenção dos dons de governo na igreja é para que essa igreja ela seja madura, ela seja saudável, ela realmente esteja dentro e do centro da vontade de Deus, até que cada um entenda a sua vocação e o seu chamado como igreja. Amém? Então, irmãos, nós podemos ver, e quando Deus, Ele colocou em nosso coração, irmãos, esse desejo de trazer a igreja para restaurar, aqui na Ágape, Deus colocou primeiro restaurar as 2 asas, que faz parte desses 30 anos de restauração da igreja brasileira como uma igreja plena. Irmãos, quando nós chegamos aqui, a igreja era uma igreja convencional, era uma igreja, vamos dizer assim, normal, onde o pastor pregava e os irmãos ouviam a mensagem, voltavam para suas casas, aí domingo de vem voltava de novo, tinha os cultos lá semanais, aquelas reuniões de oração, e aquela coisa normal, convencional, tradicional.
E se não fosse o mover de Deus, ia falar até que a gente podia até fazer algumas coisas aqui, é normal. Por quê? Porque era algo natural. E aí Deus colocou no nosso coração a restauração do ministério, de acordo com o que a Bíblia diz. Começamos a tirar as igrejas, os irmãos dos bancos e conscientizar sobre o sacerdócio de cada crente. Tiramos a igreja apenas de reunir no templo e começamos a conscientizar que a igreja, ela precisa compreender que cada casa é uma igreja e cada crente um ministro. Irmãos, foram muitos anos que a gente ficou aqui nesse altar, nesse lugar, ministrando para um grupo. Começou um grupo um pouquinho maior, aí foi reduzindo, e ficava às vezes 2 pessoas, e a gente ficou 2, 3 anos ministrando para 2 pessoas, 3 pessoas, sobre a igreja em células ou a igreja nas casas, trabalhando a restauração do sacerdócio. E eu achei assim tão joia, porque eu estava conversando, o pastor Paulo estava junto, e a gente estava no ambiente, e ele falou assim, e eu faço parte desses que não acreditava. E o pastor Paulo é um homem de Deus, é um homem muito de Deus mesmo, ele é um dos dinossauros da igreja. Aleluia. Deixa eu olhar para cá assim, né? Então ele está aqui desde ainda quando era pequenininho, ele ainda era, né, assim pequenininho. Então, ó irmãos, quando eu vim para cá, a Maria Paula deitava na minha barriga era, não tinha essa assim, e ela podia fazer, né, de travesseiro. Hoje nem pensar isso, irmão. Ela fala, pastor, para, não viaja. Então o que acontece? Mas nesse tempo até o pastor Paulo, eu vi a honestidade dele, ele falou assim, ó, inclusive eu também não acreditava, porque a religiosidade, essa igreja-estado, ela estava tão impregnada no meio do contexto, até mesmo evangélico, que era muito difícil alguém querer sair da zona de conforto, de vir no domingo, ouvir uma mensagem, voltar para casa, e não ter muito compromisso, de abrir a sua casa para a igreja, de fazer da sua casa um lugar onde a arca, a presença de Deus se manifesta. E hoje, irmãos, não há como pensar na nossa igreja sem pensar na igreja nas casas, os pequenos grupos. Hoje usamos o termo pequenos grupos, por quê? Porque o contexto célula, ele foi tão mal usado, ele foi assim, tão, sabe, de forma errada, de meninice, que não há para nós aqui usar o contexto célula, mas a gente usa pequeno grupo, estrategicamente, mas é a igreja nas casas. Então hoje, irmãos, não há como pensar na Ágape, sem pensar que a Ágape é uma igreja que reúne no templo e reúne nas casas, conforme o modelo que Jesus deixou lá em Atos. E aí a Bíblia diz que Deus ia dando graça e ia acrescentando os que iam ser salvos. Irmãos, vou dizer com toda sinceridade para os irmãos, Joaquim Júnior, vou confessar um pecado, tá, irmão? Não assusta não, escandaliza não, irmão. Hoje, a hora que estava me batizando, irmãos, a maioria dos irmãos eu não conhecia o nome. Eu falava assim, ô Jesus do céu. Aí eu não podia falar, fulano tal, fulano, repita comigo, porque a maioria eu não conhecia o nome deles. E está tudo certo, irmãos, porque a igreja não é para uma pessoa ser o maioral, a igreja é do corpo de Cristo, o maioral da igreja é Jesus, e está tudo certo. Agora, se você for perguntar onde, aqui, cada um que está aqui na frente, a que grupo que ele pertence, quem que está ali cuidando, quem está ali exercendo, quem está ali toda semana, e até muitas vezes outros dias, por quê? Porque quando acontece alguma situação de adversidade, o pequeno grupo se mobiliza, vai, alcança, abençoa. Irmãos, nesse batismo nós tivemos 3 casais que se casaram. Aleluia, para se batizar. Pode aplaudir Jesus mesmo. Isso é fruto dessa igreja de 2 asas, que a gente aqui nesse lugar, a gente tem força, mas quando nós vamos para as casas, nós continuamos tendo força. Lá nos pequenos grupos, nessa restauração bíblica, lá acontece milagres, lá acontece sobrenatural, lá há pastoreio, lá há cuidado. Por isso a importância do líder do PG caminhar dentro daquilo que Deus deu para a visão da igreja, a liderança da igreja. Um líder que não reconhece o pastorado da igreja, ele não pode ser líder. Ele tem que ser outra coisa, mas não pode ser líder, porque ele entende que ele aceitou um chamado, uma vocação. Irmãos, eu não estou falando de babação de ovo, eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de igreja saudável. Porque uma coisa que a gente precisa ter é essa saúde como igreja. Então, Deus colocou, e aí
foi um tempo de muita perseverança. E hoje a gente vê o que está acontecendo. E hoje, irmãos, Deus quer que vivamos plenamente como uma igreja bíblica e saudável. Diga comigo: Deus, o meu Deus, quer, Ele almeja, anseia, para que nós, como igreja Ágape, vivamos uma igreja bíblica e saudável. Ele anseia por isso, Ele quer isso, irmãos. E aí, por isso que nós estamos tocando o chofar para o nosso povo. Estamos tocando o chofar de Deus. É hora de avançar, é hora de amadurecer. Nós estamos fazendo como igreja 26 anos. Não há mais lugar para meninice. Não há lugar mais para picuinha. Não há lugar para a gente ficar tratando de coisas, sabe, assim, coisas que a gente já tem que estar lá na frente. É um tempo da gente falar assim: vamos deixar as coisas de menino, como o texto diz. Para quê? Para que o aperfeiçoamento dos santos? Deixar as coisas de menino. É porque o fulano não fala comigo, porque o pastor chamou a fulano. Irmão, isso é coisa de menino. Graças a Deus que não acontece com você. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, fala assim: graças a Deus que você não é menino espiritual, e nem um adolescente espiritual, que hoje está de um jeito, amanhã está, não olhe para mim. Então a igreja, ela é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é apostólica, profética e pastoral. Então eu quero começar de pastoral. Uma igreja pastoral, ela tem um reflexo sobre a importância do cuidado com as ovelhas. Ela é inspirada no exemplo de Cristo como bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma igreja, ela precisa ser pastoral. Dentro desse contexto de uma igreja plenamente bíblica, ela precisa pensar sobre o cuidado, sobre o pastoreio, pensar em que podemos fazer para que haja um bom pastoreio. Irmãos, e por isso que os dons, eles são dados. Não é para uma pessoa, não é apenas aquele que tem uma figura de pastor, mas é para aqueles que Deus escolhe para cuidar de pessoas. É um dom de governo. Por isso que a gente diz, os pastores de crianças. Eu digo para você, quem aqui não conseguiria ficar 1 hora numa sala com 20 crianças? Tem corajoso aí falando. 20 crianças. Irmãos, já passou, né, irmã? Já, né? Venceu, né? Foi promovida, né? Vamos colocar você para cuidar de adolescente, então. Aleluia! Eita glória! Então, irmãos, por quê? Mas tem gente, irmãos, que ele ama cuidar de crianças, ele ama cuidar de juniores. Por quê? Porque ele tem um coração de pastor. E a gente tem que entender que ser pastor não é apenas ter um título de pastor. Ser pastor é ter um coração que cuida, que está pronto para quê? Para estar olhando para cada um e falando assim: vem cá, meu filho, vem cá. E uma igreja, família, ela cuida uns dos outros, ela apoia uns aos outros, ela exorta uns aos outros. Uma igreja pastoral, ela cuida uns dos outros, ela apoia uns aos outros e ela exorta uns aos outros. Sempre pensa para dentro e pensa no bem-estar. Uma igreja pastoral, se ela fica apenas no ministério pastoral, ela vai ter um coração de mãe, como disse o apóstolo aqui, Márcio. E uma igreja, ela não pode ser apenas pastoral. Por quê? Porque ela vai ficar voltando e falar assim: não, gente, não vamos fazer isso não, porque vai ferir o irmão vai virar a cara, o irmão vai ficar chateado. Quem tem pensa apenas com um coração pastoral, ele sempre vai ficar preocupado com o que os outros vão pensar. É como disse o apóstolo aqui no primeiro dia: vai ser uma igreja mimimi, você não pode falar alto, você não pode falar de pecado, porque vai ferir o irmão. Então uma igreja pastoral, ela é uma igreja com coração de mãe, que está sempre para cuidar, que às vezes até erra. Se fosse o apostolado, vai chegar e vai dar o raio. E por isso que a igreja precisa de pastores. Diga para o seu irmão, Deus está precisando de pastores. A igreja precisa de pastores. Amém? Então é muito importante que nós, irmãos, precisamos ter esse coração. Como igreja dos 5 ministérios, tem que ter isso, tem que ter os pastores na igreja. E eu vou voltar novamente: não é título, é unção. Quem está à procura de título, ele não entende a unção de Deus sobre a sua vida. Quem não precisa ficar buscando, ele é e pronto.
Alguém diga amém. Ele é e pronto, ele não precisa ficar aí não, porque o pastor não me reconhece. Irmão, quem tem essa mentalidade é menino na fé. Você não pode viver por reconhecimento, e foi falado muito nesse final de semana. Você tem que viver porque você tem um coração de filho. Você tem um coração de filho de Deus. Eu faço para o meu pai, eu quero servir ao meu pai, eu quero honrar ao meu pai, eu quero sempre caminhar com ele. Mas a igreja também, ela é profética. E sabe, irmãos, o papel profético na igreja é chamando a igreja para proclamar a verdade, a justiça, mesmo contra uma corrente cultural. Por que calam-se os profetas? Por que tenta anular a voz profética na nação, na cidade e assim por diante? Porque quando há uma voz profética, há uma voz de confronto. Eu vou usar aqui um termo. Irmãos, por que estão tentando calar o Silas Malafaia? Eu tenho muita coisa que eu não gosto, do jeito tipão do Silas, mas o Silas Malafaia é um profeta na nação, e ele confronta, e se precisar ir para a cadeia, ele está pronto para ir para a cadeia, já disse isso, já tem até um vídeo guardado para a hora que acontecer isso, porque a unção profética é aquela que traz a verdade, é aquela do confronto, é aquela que realmente diz assim diz o Senhor, aborto é errado, é pecado. E tem muito lugar que não pode falar mais isso, irmãos. Mas o profético na igreja não tem medo de cara feia. O profético não tem medo dos senhores da igreja. O profético na igreja é aquele momento que diz assim diz o Senhor. Aleluia. Então, nós precisamos ter, como foi falado aqui nesse final de semana, o discernimento espiritual para compreender os tempos e as estações. O profético traz isso. E a igreja precisa dos seus profetas. Levanta a mão e diz assim: Senhor, a igreja precisa dos profetas. Se o Senhor tem isso para mim, eu estou aqui. Porque, irmãos, às vezes você pensa no profeta, você pensa só uma figura de alguns profetas. O Márcio estava aqui, ele é um profeta, ele é um apóstolo com ênfase no profético. Ele é um profeta, mas ele é totalmente diferente do Amaro. Sim ou não? Totalmente diferente. E eu conheço outros profetas que são mais diferentes ainda. Por quê, irmãos? O nosso Deus é um Deus muito criativo. Deus não coloca na caixinha e fala assim, não, tem que ser assim. Não, Deus ele vai trabalhando essa unção e vai trabalhando. Então, a voz profética, ela precisa ser sobre a cidade. O profeta não entra em esquemas. Vou repetir, o ministério profético não entra em esquemas. Ele tem compromisso com a verdade, ele fala a verdade, ele zela pela verdade, ele olha se realmente aquilo que está sendo pregado é a verdade de Deus. O Paulo está ali, ele perguntou assim, pastor, a ênfase, né, Paulo? Paulo está aqui, chegou há pouco tempo, ele perguntou assim, pastor, a igreja parece que ela só fala assim, dos apóstolos, né, mais do Novo Testamento, não fala tanto lá do Antigo Testamento. Eu falei assim, não, a igreja, ela é bíblica, a igreja, ela não é dos apóstolos, a igreja é de Jesus. Os apóstolos são instrumentos de Deus, porque uma igreja profética, ela vai caminhar de acordo com o que Deus diz. Só que quem faz esse avaliar o nível é a palavra. A Bíblia é a palavra. Se a Bíblia diz que não é para ser. A partir do momento que a igreja ela deixa a palavra de lado, aí, irmão, vai virar o caos, vai perder o discernimento, vai entrar pecado, vai entrar esquemas. Aí vai ter, sabe, joguinho de politicagem dentro da igreja, e vai ter tantas outras coisas. Ah, pastor, quer dizer que o senhor está falando de partido? Não, estou falando de politicagem dentro da igreja. Tem igreja por aí que o pastor tem que fazer esquemas para poder permanecer na igreja. Vai lá, agrada um irmão, agrada outro, para poder permanecer. Ele perdeu a voz profética, não tem autoridade. Por isso que um pastor numa igreja, ele não pode ser um funcionário da igreja. Ele é um chamado, foi colocado por Deus, e é Deus que tira ele. Não é os esquemas, e a voz profética é que dá esse discernimento, é a voz profética que diz sobre isso. Ele está sempre, o profeta, à frente dos tempos, ele tem um compromisso com as escrituras, e muitas vezes ele não é compreendido, muitas vezes não, vou falar claramente, o profeta nunca é compreendido por quem é carnal. Quem é carnal não gosta do profeta, tem medo do profeta, critica o profeta, mata os profetas. Quem é carnal é assim, irmãos. Por outro lado, quem é espiritual honra os profetas, tem prazer de estar na presença dos profetas.
Porque não é que fica atrás de profetada, amém? Que a gente combate essas coisas aqui, mas é saber que o profeta ele tem um zelo pela palavra de Deus e pelo céu. Irmãos, quantas palavras nós já liberamos sobre essa terra? Quantas coisas Deus já trouxe e revelou claramente? Eu estava vindo do aeroporto essa madrugada e eu olhei essas empresas que estão aí daqui para Palmas, e aí eu falo assim: Deus, como o Senhor é bom, que há muitos anos atrás a gente já via isso. Quando eu ando no Parque das Águas e vejo tantas casas maravilhosas, tanto bonito que está, porque tem gente que não valoriza, tem gente que ele é tão carnal que ele não consegue ver a ação de Deus nas coisas. E aí eu falo assim: Deus, isso aqui é fruto de promessa. Tantos prédios novos sendo construídos em Paraíso, irmãos, mão de obra boa é difícil de encontrar, sabe por quê? Porque Deus está soprando sobre a nossa terra. E Ele tem falado isso muitos anos, muito tempo, falando sobre a bênção que esta terra vai ser. Essa cidade abençoa outras cidades, porque assim o Senhor quer. Mas o homem carnal não compreende isso. E os profetas, eles estão sempre à frente. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Então, é muito importante. E, por último, mas não sem importância, mas também com muita importância, a igreja apostólica. A igreja apostólica, ela é baseada nos ensinos dos apóstolos, e ela dá continuidade à missão de Cristo. Por isso que eu falei, o termo apóstolo, no seu original, na sua raiz, no grego, é comissionado, enviado. Por isso que a igreja separou a Paulo e Barnabé e os enviou. E se você olhar, Silvano era um apóstolo, Barnabé era um apóstolo, e muitos outros na Bíblia são chamados também de apóstolos, e eles não estavam lá com os 12, mas eles tinham a unção apostólica sobre eles. Irmãos, a autoridade apostólica, ela é tão importante, e por isso que é tão combatida, porque a unção apostólica, ela tira o povo do conforto. Se uma igreja ela não tem o ministério apostólico fluindo, o povo vai ficar no conforto, não vai ter desafios, vai sempre ficar ali, igual o avestruz, cabeça para dentro, engolindo qualquer coisa. Mas a unção apostólica, ele diz assim: ei, vamos levantar, vamos, sai dessa zona de conforto, vamos avançar, vamos crescer. Quem entende isso, fala assim: não, pastor, está muito bom aqui, está muito bom desse jeito. Mas o apóstolo, ele fala assim: irmãos, vamos plantar, vamos crescer, vamos estabelecer, vamos avançar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. A unção apostólica, ela tira o povo do conforto, ela proporciona avanço na vida das pessoas. Eu lembro, irmãos, quando o Agenilson, ele começou trabalhar na sua profissão, eu cheguei para ele sentado no meio fio e falei assim: Agenilson, você não foi chamado para ser peão dos outros. Você precisa, Agenilson, investir numa profissão, e uma profissão que vai fazer com que você, qualquer lugar que você chegar no mundo, você vai chegar ali, não vai depender de sistemas de governos, de concurso público e tantas outras coisas. Você precisa ter uma profissão. O ministério apostólico, ele vê isso, irmãos. O ministério apostólico, ele olha para a pessoa e fala assim: irmão, você é novo, você tem saúde, você tem isso, tal, e assim por diante. O João Paulo está aqui? João Paulo da Cred mais, não veio, não. O João Paulo um dia, ele estava pronto para voltar para a terra dele. Aí ele era novo aqui na igreja, e ele marcou um horário comigo, e aí a gente sentou. Ele falou: pastor, eu estou voltando para a minha terra, e a gente está aqui, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas não está dando, e tal, isso e aquilo. E eu sentei com ele e falei assim: João Paulo, eu não sinto de Deus que é o tempo de você voltar. Você pode até voltar, porque o pastor não é um manipulador, o pastor é um pastor. Ele é aquele que dá direção, é aquele que traz alimento. E na unção apostólica, o apóstolo, na visão bíblica, ele vai dar uma direção, ele vai ver coisas que os outros não veem. E eu falei para ele: João Paulo, cara, fica aqui, Deus tem uma prosperidade para essa terra aqui, persevera, não abre mão não, fica firme.
Se passar por situações adversas, pode contar com a sua igreja. E ele contou com a sua igreja por alguns tempos. E se ele tivesse aqui, ele sabe que não há nenhum problema, porque ele me dá essa liberdade de falar. Houve momentos que ele participou aí do Hope, porque a situação estava muito, muito complicada. Quem sabe o que é o Hope? Quem sabe o que é o Hope? Então, o Hope é para isso. E ele, aqui dessa casa, precisou do Hope. E eu falava assim: João Paulo, fica firme. E ele ficou. Deus abriu portas, fez parcerias. Não perde um empreendedor do reino de Deus. Empreendedores do reino, não perde um. E aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Semana passada, esse aqui ele não permitiu contar, mas depois eu peço perdão para ele. Semana passada ele falou assim: pastor, eu quero ofertar YX para o Hope, porque eu sou tão grato. E ele fez uma boa oferta para o Hope, porque foi um lugar que abençoou ele no momento da crise. E hoje, irmãos, deixa eu dizer para você, ele está muito bem. Ele está muito bem. Hoje eles estão tendo funcionários. Ele saiu, antes ele estava só com empréstimo financeiro, hoje já está vendendo carro, fazendo isso, fazendo aquilo, ampliou, irmãos. Mas por quê? Porque ele parou e teve uma voz apostólica, ele ouviu essa voz apostólica, e o ministério apostólico, ele proporciona o avanço das pessoas. Tem coisas que não tem como explicar, irmãos, é algo sobrenatural, e Deus dá isso. Eu cheguei para o meu irmão teve uma palavra, é a segunda vez nesse ano que ele recebe uma palavra sobre o pastoreio, sobre ser pastor, e o Eurípides é o improvável. Não é, Eurípides? É o improvável. Primeiro, porque ele não tem paciência com gente. E Deus fala que vai ser pastor. Irmão, foi Deus que falou. O apóstolo que esteve aqui não conhece o Eurípides. Não sabe, eu conheço o Eurípides. Mas não é a primeira vez. Nesse ano já é a segunda vez que Deus fala para ele: ó, você vai ser pastor e vai ser um bom pastor. Achei massa, vai ser um bom pastor. Isso me tirou assim um coração bem leve. Aleluia! E aí hoje pela manhã eu falei assim: ô Geise, Deus não chama só um, chama a família. Aí ela, não, para com isso. Deus chama a família, então prepare, irmã, em nome de Jesus. Passa a mão nela aí, ô Débora, passa a mão nela aí, isso, passa a mão nela aí, em nome de Jesus. Só que eu estava vindo de Palmas para cá, e Deus falou ao meu coração: você vai semear na vida do seu irmão. E eu cheguei para ele hoje e falei assim: Eurípides, eu vou pagar o curso de teologia para você. Amém? Pode aplaudir Jesus. Falei, eu vou te mandar, você vai estudar. Tem um local que a gente sabe que é de referência, que ele vai poder estudar em casa, que eu sei que é um lugar de referência, que é muito bom, muito saudável. Os irmãos sabem que eu sou preocupado com isso. E vou investir, vou semear na vida dele, porque ele vai ser um ótimo pastor. Mas quem faz isso? Uma igreja apostólica. Porque uma igreja apenas pastoral, ela está sempre apenas querendo manter não é, Elcio? Quer manter o seu reino. Eu vou investir na vida do irmão, que quem sabe vai tomar meu lugar. Ele é mais novo, mais bonito eu não vou falar não, tá? Eu sou mais bonito, né? Ele é mais novo, isso e aquilo, coisa e tal, porque às vezes uma igreja que é muito mãe, ela é muito dona de si, ela é muito, sabe, é meus filhos, é minha casa, minha igreja. E o apóstolo fala assim: o apóstolo tem um coração de pai. Vai, meu filho, levanta, vamos para frente, para cima, tem medo não, vamos embora. E o ministério apostólico, ele faz isso, ele tem um avanço na pessoa, ele tem uma voz de comando, é habilidades sobrenaturais de conquista, ele tem uma visão de futuro. São os que vão na frente, são os que mais recebem críticas, são os que mais recebem pedradas, são os que vão presos, são os que são mortos, são os que, sabe, são os apóstolos, irmãos. Por isso que Deus chama uns para apóstolos e outros para profetas, outros para pastores e mestres, porque todo mundo, Deus sabe como que faz. Aleluia. Você já imaginou se Deus chamar alguém, um apóstolo, alguém para o ministério apostólico, e ele for um medroso? Por isso que, olhe para cá, por favor.
Por isso que Deus escolhe vascaíno. Porque tem que aguentar, irmãos. Tem que aguentar os irmãos que chegam tal e fala isso aqui. Tem que ser, irmãos. Brincadeiras à parte, vamos continuar. Então, nós, irmãos, como igreja, somos enviados para abrir caminhos. Uma igreja apostólica, ela não vai ficar assim: ah, mas por que o pastor não, ao invés de ofertar numa igreja que está plantando, não vai lá e faz isso aqui para nós? Porque quem fala assim está pensando apenas aqui. Mas uma igreja com uma visão profética, apostólica e pastoral, ela pensa na terra. O mundo é a sua paróquia. Todo lugar para ele é um lugar onde ele vai anunciar a verdade de Deus. Eu disse para o Paulo e para a Ana, eles estão estabelecendo aqui, vão abrir a firma deles. Falei assim, ó, perseverança. Olhe bem o mercado, faça o melhor, porque, irmãos, guarde isso no seu coração. Deus honra a excelência. Os céus honram a excelência. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus. Agora, irmãos, se Deus coloca algo na nossa mão, o que eu posso dar de melhor? O que eu posso fazer? E até mesmo quando nós erramos, irmãos, Deus vai, pega nossas mazelas e converte em bênção, porque Ele vai construindo algo em nós. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus, Ele tem algo para nós aqui, como igreja do Senhor Jesus, para avançar, e comandos, e você precisa estar atento àquilo tudo que Deus está fazendo, ao que Ele quer fazer. Deus tem falado conosco que pessoas vão chegar aqui na cadeira de roda e vão sair andando. Então eu quero que você escute algo que a nossa irmã Euripides vai falar agora. 5 minutinhos. Tem possibilidade? Então vem cá. Porque só uma igreja profética, apostólica e pastoral consegue ter testemunhos como esse que ela vai falar agora. Testemunhos de cura, de restauração, de avivamento, para a glória de Deus. Sobe aqui. Porque, irmãos, muitas vezes você não sabe o que acontece, o que os anjos estão trabalhando nos bastidores, o que o Espírito Santo está fazendo, e Ele está fazendo. Aí as notícias chegam. Escute isso. Boa noite, igreja, graça e paz. Amados, vocês não sabem o quanto o meu coração está gratificante hoje, com a resposta do Senhor na minha vida. Eu tenho 17 anos de Igreja Batista Ágape, vai fazer. Eu estou sempre em oração, buscando ao Senhor, porque na minha casa, só eu que sou convertida, e estou trazendo a minha neta, meu neto, os demais não conhecem ainda o Evangelho. Mas nós precisamos ser perseverantes no que Deus tem para nós. Eu vou falar bem rapidinho, assim, 2 bênçãos que mudou a história da minha vida. Você não pode desistir do que Deus tem para você. Não pense que o Senhor não está ouvindo as suas orações. Coloque seu joelho no chão, palavra e oração. Eu fiz um curso de teologia, que nós terminamos agora dia 10 de... A nossa formatura foi dia 10 de dezembro. E o meu sonho era que toda a minha família estivesse na minha formatura. Mas como o meu esposo, ele ainda não conhece o Senhor Jesus, e ele é um pouco difícil. Eu falo assim, a culpa não é dele, a forma que ele foi criado. A gente tem que respeitar, né? Mas eu nunca desisti de pedir para o Senhor que eu queria que Ele fizesse na minha vida. E sempre eu estava em oração. Senhor, no dia da minha formatura, eu quero toda a minha casa na tua casa. Porque eu sempre peço, Senhor, eu e a minha casa vamos servir a ti um dia. E quando foi no dia da minha formatura, faltava 2 dias. Isso é porque mudou várias vezes, né, pastor, o dia, porque a gente não tem esse tempo suficiente para contar.
E um dia a pastora me falou, eu falei, pastora, eu queria tanto que o meu esposo participasse. Ela falou, Eurípides, nós vamos orar. Aí ela falou assim, nós vamos fazer a formatura no domingo, pela manhã. E o meu esposo, ele trabalha fora, ele só está no final de semana. E eu falei, Senhor, vai ser agora, vai dar certo. E fiquei na oração, né? Calada, orando. E aí ele me perguntou quando que ia ser. Aí eu falei, ele falou, se for no domingo eu vou. Eu falei, eita, vai dar certo. E aí tá, continuamos na oração. E aí quando foi, eu falei, você vai, amor? Ele falou assim, vou. Aí num dia mesmo ele assim, pegou a melhor roupa, colocou um paletó, uma roupa muito linda. Ele estava, ó, top. Aqui, diferenciado. Teve até algumas irmãs que falaram assim, meu Deus, quem é aquele homem? Que homem lindo! Né? E eu também não falei nada. Tá. E aí, quando eu comecei a me arrumar, que eu olhei no espelho, ele se arrumou primeiro do que eu olhei para o espelho, eu falei, Senhor, tu é lindo demais. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu não posso chorar, que vai borrar minha maquiagem, né? Que eu que tinha feito a minha maquiagem. Eu falei, eu não vou chorar. Viemos para a igreja. E ele ficou mesmo assim, pessoal, eu nunca tinha visto isso do meu marido. Ele nem piscava. Ele ficava olhando para o pastor, né, pregando, e os demais pastores que estavam aqui, todos os que estavam formando. E ele não reclamou, demorou um pouco. Terminou tudo isso, nós somos o Espaço Ágape. Ele participou de tudo. E antes disso, quando eu aceitei Jesus, ele falou para mim um dia, você pode até ir para a igreja, mas você não me convida porque eu não vou. Falei, quem vai? Não é eu que vou convencer, é o Espírito Santo que vai te convencer, meu filho. Pronto, né? Fiquei nas orações, tá, tudo bem. E aconteceu isso, irmão. E há muito tempo atrás, esse é um dos milagres. Agora eu vou para o que aconteceu hoje, que vai fechar. Há muito tempo atrás, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Já são casados, eu tenho 4 netos, né? E por sinal, tem 2 netos aqui, tem uma que batizou hoje. E aconteceu algo na vida, há 8 anos atrás, que ele desentendeu com meu genro. E você sabe que quando você tem filhos, que seus filhos casam, você recebe uma filha ou um filho. Não é isso? E era, nossa, uma família maravilhosa e tudo. E aconteceu algo que eles ficaram sem se falar por 8 anos. E hoje o Senhor venceu, as barreiras foram quebradas. E 8 anos, pessoal. E assim, o meu esposo, ele tem um gênio muito forte e o meu genro também tem. Então, é difícil, né, quando é dessa forma. Mas para o Senhor não há, né, coisas difíceis. Não há barreiras. E quando foi hoje, a minha neta, ela não convidou ele para o batismo. Eu pensei de convidar, mas eu falei, não, mas aí ele vai encontrar com o meu genro lá, de repente não vai dar certo. Mas ela ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? É meu pai e meu avô. E ela não convidou o avô dela. E eu também não convidei. Mas Deus é tão maravilhoso que hoje, lá na cantina, quando nós estávamos organizando para o café, teve uma irmã que perguntou pelo meu esposo. Porque ele falou assim, que horas você vai para lá? Eu falei, não, vou até falar com a irmã Rosângela para me dar uma carona. Ele falou assim, eu te levo, que eu vou para a igreja, porque ele é católico, mas ele é praticante mesmo. Ele vai para a missa. Ele falou, não, eu te dou uma carona. E me levou, tá. Aí a irmã perguntou, uma irmã, vou falar, a irmã Raimunda, falou assim, Eurípides, seu esposo vai vir? Eu falei, não. Ela falou, quem sabe Deus vai trazer ele. Deus vai trazer ele. Eu falei, amém. Passou. Quando nós estávamos, né, já servindo o café, quando eu olho, eu vejo o meu esposo. Eu falei, Deus, olhei de novo, né? Aí ele estava lá no cantinho. Eu falei, uá. Aí nós terminamos meu café, a irmã Maria mandou o filho dela vir avisar pra gente que era pra gente tomar o café. Cheguei lá, falei pra Raimunda, eu falei, Raimunda, vem aqui, faz favor. Olha quem tá ali do lado da minha filha. Ela, hã? Eu falei, aí ela, Eurípides, pelo amor de Deus, Deus é lindo. Aí nós joelhamos e começamos a chorar dentro da cantina, adorando ao Senhor e glorificando. Amados, porque isso eu não esperava. Então ali, quando ele chegou, que eu vi ele, eu fiquei preocupado com o meu genro e com ele. Porque eu não falei nada. O Espírito Santo levou ele lá.
Tá, e quando ele chegou lá, ele chegou perto de mim, eu falei, amor, você quer lanchar? Ele falou, não, já lanchei. Aí eu fiquei do lado da minha menina. Ele falou assim, dá licença que eu quero conversar com a Núbia. E eu, hã? Ele, dá licença. Aí eu saí, e ele ficou conversando com a minha menina, né? E tá. E eu fui lá para dentro tomar o café. E essa conversa é porque ele queria falar com o meu genro. E o que aconteceu, amados? Ele foi lá, pediu perdão. E para a honra e glória do Senhor, foi quebrada essa barreira. Então, o que eu quero dizer para vocês? O nosso Deus, Ele está vivo no meio de nós. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus choros, coloque os seus joelhos no chão, tenha amor, tenha intimidade com Deus, porque Ele está aí, Ele só quer que você se abra com Ele, que você seja realmente filha amada dEle. Então, amados, é isso, é palavra e oração, amém? Você quer um milagre maior do que esse? Uma igreja apostólica, profética e pastoral, ela não anda naturalmente, ela anda no sobrenatural de Deus. Cada reunião que você participa aqui, que você está no seu pequeno grupo, que você está servindo, saiba que Deus, Ele está recebendo como um depósito na presença dEle. Os meninos do louvor que estão aqui, pessoal da mídia, tem gente que chega muitas vezes aqui 4 horas da tarde, para quando eu chegar às 18 horas, está tudo certo. Eu cheguei aqui, o Aldair já estava, irmãos, o Aldair está recuperando de uma cirurgia que ele deu testemunho aqui, mas ele chegou cedo e organizou todo o estacionamento, ele faz a escala e tal, e tem tanta gente que serve nessa casa. Não serve apenas o pastor Jean, a pastoreira e o pastor Paulo. Serve em primeiro lugar ao Senhor. Então Deus vai continuar fazendo grandes milagres, sobrenaturais, algo extraordinário. Nós precisamos o quê? Dizer para Deus, Deus, faz um milagre na minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha história. Faz com que eu viva o seu sobrenatural diariamente. Quantas coisas o Senhor tem feito. E quando Deus colocou essa canção, que nós cantamos esses 3 dias, a princípio alguém foi e não gostou da música. Ah, mas essa música é feia. O que essa música tem a ver? A Íria, como profeta que ela é, como apóstola que ela é, ela falou, não, essa música é a certinha. O Jean acertou, é a música certinha. Porque nós, irmãos, tem tanto tempo que o diabo tem tentado parar essa igreja. Diversas formas na história. O primeiro pastor dessa igreja, ele enfrentou tantos ataques, né, Paulo? Tantos ataques, que ele surtou um dia. Surtou, irmãos. E a questão não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra principados e potestades. E quando nós cantamos aqui que nada vai parar a igreja, nós estamos declarando nesses céus de paraíso. Nesses céus de paraíso. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Eurípides e a Geis estão aqui no momento mais difícil da vida espiritual deles como ministério. Eles ligaram para nós, e a igreja daqui proporcionou de nós passarmos, foi 15 dias, 14 dias mais ou menos, né? 15 dias, passamos 15 dias atendendo pessoas de 8 horas da manhã até 3 horas da manhã, trabalhando restauração, não deixando que o evangelho fosse envergonhado, mas cuidando das ovelhas de Jesus. Hoje nós estamos lá com uma igreja com só 100 pessoas, não é isso, Eurípides? Só 100 pessoas. Irmãos, teve gente lá que tinha perdido casa. Porque quando você está sobre um juízo de Deus, debaixo de um juiz de Deus, tudo bagunça.
Tinha gente que tinha perdido casa, tinha gente que estava endividada até todo jeito. E aí nós entramos com a função apostólica, trabalhando. Aquele que tinha perdido casa, hoje está com casa própria. Tinha gente que, sabe, não tinha nenhuma percepção, sabe assim, de avanço. E hoje, irmãos, tem uma casa própria, um carro muito bom, muito bem familiarmente, porque é o mais importante. E, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. E pensa numa turma que serve. A igreja de Catalão não tem muito recurso. As pessoas de lá, né, a Geis foi tesoureira por algum tempo, não tem assim muitos recursos, não tem muito, mas deixa eu dizer, irmãos, eles fazem tanta coisa. A última vez que eles fizeram pamonha lá, venderam 560 pamonhas. Uau! Para quê? Para comprar um instrumento, para pagar a prestação do lote que compraram. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Deus te plantou nessa casa para ser um instrumento de abençoar não apenas essa igreja, mas abençoar essa cidade, esse estado, essa nação. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé. Nós temos muita coisa para viver em Deus. Eu lembro uma vez o Toninho, que é cunhado do Rodrigo, tá ali. O Toninho, ele brincava comigo e falava assim: não pode deixar o pastor Jean sentado pensando muito tempo não, porque ele senta, pensa, ele já está pensando onde vai abrir uma igreja. Aí o Toninho era uma piada. Ele fala assim: quando o pastor Jean está ali parado, ele fica muito pensando assim, tem que chegar lá e dar uma mexida com ele, porque senão ele está pensando logo como vai abrir uma igreja. Porque é uma mente, é uma unção apostólica que está sempre pensando: precisamos avançar, precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Faça assim com sua mão. Se você tiver coragem, coloque a sua vida na disposição de Deus. Se você tiver coragem, fala assim: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero que o Senhor me habilite, que o Senhor me capacite para abençoar pessoas, para abençoar cidades, para abençoar famílias. O milagre aconteceu hoje na casa da Eurípides, reconciliação. Irmãos, que milagre tremendo é esse? E muitos milagres estão acontecendo, e muitos mais e mais e mais milagres vão continuar acontecendo. Só que ninguém pode parar essa igreja, porque ela é a igreja do Senhor. Comece a marchar. Comece a marchar. Não, esse machado aí não é machar não, irmão. Ó, firme. Você é um soldado, você é do exército de Cristo. Ninguém pode parar essa igreja. A igreja de Jesus. A igreja, ela é pastoral, ela é profética, ela é apostólica. Os sistemas, o Império Romano e tantas outras coisas, nada pode parar
O Senhor te abençoe.